Que história é essa de Ferrarese no Santos? Onde que o Cauli vai jogar com o técnico Hernan Crespo? Comissão de ética vai votar para ver se Douglas Schwartzman e Mara Casares vão de fato ser extirpados do clube do Tricolor Paulista. São essas e outras notícias e os valores do patrocínio com a Unimed. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Só antes, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro deste canal para ter conteúdo exclusivo. São 2 grupos. O plano Campeão Libertadores te dá direito ao grupo fechado no WhatsApp, onde eu te levo sempre informações exclusivas. E o outro, além deste benefício, tem um vídeo por semana aqui no YouTube, sempre trazendo um bastidor super exclusivo sobre qualquer coisa do São Paulo Futebol Clube, além de outros vários benefícios. Liga no Cartola, Bolão, tem muita coisa para você. Então, se torne membro deste canal. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube. Pequeno giro de notícias do São Paulo. O São Paulo chegou, aliás, para essas quartas de final do Campeonato Paulista. O São Paulo tem um bom retrospecto. Além de ser o único dos paulistas a chegar nos mata-matas desde 2007, o São Paulo nas quartas de final tem um bom aproveitamento. São 66,67% de aproveitamento nas quartas de final do Campeonato Paulista desde 2011. Então a gente está falando aí de 15 anos que o São Paulo tem um bom retrospecto ali quando está nessa fase da competição, e a gente espera que aumente esse aproveitamento no próximo sábado, às 6h30, quando enfrenta o Bragantino lá em Bragança Paulista. O São Paulo também, com a vitória diante da Ponte Preta, chegou a 6 jogos de invencibilidade, é o maior período sem derrotas com o técnico Hernan Crespo. Ele iguala aquele início que o Crespo teve com a camisa do São Paulo, no comando do São Paulo, onde o São Paulo teve aquela arrancada, né, que conseguiu ali, de fato, alguns bons resultados que talvez tenham sido muito importantes ali para levar o São Paulo do rebaixamento. O São Paulo chegou agora, igualou a melhor marca com o Crespo. A gente espera que supere no próximo sábado, 6h30, contra o Bragantino nas quartas de final do Campeonato Paulista. São Paulo e Bragantino, inclusive, que já se enfrentaram em uma final de Campeonato Brasileiro, foi lá em 91. O São Paulo foi campeão naquela ocasião e acabou passando aí do Bragantino naquela ocasião. Já nos mata-matas, né, o São Paulo é a primeira vez que o São Paulo enfrenta o Bragantino em um mata-mata na era Red Bull, sabia? O São Paulo não tinha enfrentado ainda o Red Bull em qualquer fase de mata-mata, mas já tinha enfrentado a equipe outras 5 oportunidades e tem uma larga vantagem. Foram 4 vezes, aliás, 3 vezes, essa é a 5ª vez que eles vão se enfrentar. Foram outras 4. O São Paulo passou 3 vezes e o Massa Bruta levou a melhor apenas em uma, ainda na época que era o Clube Bragantino e não o Clube Red Bull Bragantino, tá? E só a título de informação, pode ser uma informação irrelevante, mas acho que é importante trazer, o Rodriguinho poderá atuar contra o São Paulo no sábado, tá? Até peguei os números dele, ele só tem apenas 2 partidas com a camisa do Bragantino, as 2 pelo Campeonato Paulista. Ele chegou a ser inscrito na competição, ainda sem gols marcados. O Rodriguinho, que está começando sua trajetória lá em Bragança Paulista, mas nada de lei do ex, Rodrigão. Pelo amor de Deus, pegue a sua São Paulinidade, esqueça o profissionalismo e deixa nós passar aí para a próxima fase. Bora lá falar mais detalhes sobre o São Paulo Futebol Clube. Ferrarese no Santos é um rumor que tem crescido bastante aí nas redes sociais, tem até matéria sobre isso, sobre uma sondagem do Santos. E a gente vai explicar um pouquinho do que a gente tem de apuração. A gente falou, inclusive, já em live. Inclusive, 10h30 de segunda a sexta-feira, estamos ao vivo sempre aqui no canal para trazer todas as informações do São Paulo. Hoje, 10h30, estarei ao vivo novamente para a gente bater um papo sobre o mercado da bola do São Paulo, os planos do São Paulo, tudo na semana do São Paulo. Então a gente vai trazer alguns bastidores importantes. Acompanhe a nossa live também. Agora o Ferrarese no Santos. Eu até conversei com colegas setoristas do Santos. A gente conversa com o São Paulo e com o staff do jogador, para a gente entender não só essa situação, mas para entender outros contextos também, outros cenários que possam acontecer. Do Santos não tem absolutamente nada, tá? Nem sondagem por parte do Santos e nenhum interesse nesse momento no Santos. O Santos já chegou a ter interesse no Ferrarese em outras ocasiões, tá? Inclusive com uma proposta oficial no início do ano passado, uma proposta oficial de empréstimo.
com opção de compra, o São Paulo vetou naquela época, e no ano anterior também o São Paulo chegou a receber algumas sondagens do Santos. O Santos tem o Ferrarese como uma boa opção ali em vários momentos, só que o São Paulo sempre vetou essa possibilidade. E aí, só que neste momento o Santos está buscando um novo zagueiro no mercado, até do que eu conversei com os colegas que cobrem o Santos, o de Cesare, que é um zagueiro do Racing, está bem cotado por lá. Eles estavam fechando ali com o Kaká, também o zagueiro do Corinthians, só que aí a repercussão negativa nas redes sociais acabou fazendo com que esse acordo acabasse não vingando, e eles estão de olho em outro zagueiro brasileiro no mercado aqui nacional, até se falou também no Tolói, mas o Tolói também não recebeu nada oficialmente por parte do Santos, e do Ferrarese não tem nada nesse sentido. Agora, o staff do jogador confirma que ele tem sempre sondagens, né? Só que a gente precisa entender o que são essas sondagens. Por exemplo, o Inter Miami é um time que a cada 6 meses vem buscar informações sobre o Ferrarese, né? O Ferrarese é bem cotado em futebol mexicano, em futebol dos Estados Unidos. O Mascherano, aquele mesmo que fez carreira no futebol e é é um master, né? É um jogador que tem uma certa idolatria em Barcelona, Liverpool e também na seleção argentina, aquele que passou pelo Corinthians também. Ele gosta muito do atleta e ele é técnico lá do Inter Miami e várias oportunidades ele pediu essa contratação, só que o Inter Miami, mesmo tendo Messi, eles não têm tanta grana assim a ponto de vir com uma proposta de compra, sempre foram propostas por empréstimo com opção de compra, o São Paulo também negou. No futebol mexicano, o Ferrarese também tem boas relações, né? Ele tem ali o Necaxa, já chegou a procurá-lo, teve outras equipes ali, mas nada de fato concreto. São Paulo, se não for por uma troca, como aconteceu com o Botafogo, que chegou até a ser conversado, São Paulo não vê necessidade de emprestar o Ferrarese por opção de compra, e sim somente fazer negócio em definitivo. Então, por hora, tem nada demais em relação a essa situação do Ferrarese. O Ferrarese fica no São Paulo, onde ele gosta bastante, onde ele é muito feliz. Só que, neste momento, ele é uma opção de banco de reservas. É óbvio que ele quer jogar, quer ter espaço e tá brigando por isso, mas pelo menos por hora ele quer ficar no São Paulo, vai ficar no São Paulo Futebol Clube, pelo menos por enquanto. Tá bom? Para trazer mais detalhes sobre uma informação importante do São Paulo, eu vou trazer os valores do contrato do São Paulo com a Unimed. A informação que foi dada primeiro lá pelo Kaique Silva, né, na semana passada, a gente até repercutiu aqui lá da TMC, sobre essas negociações acontecendo, estão avançadas entre São Paulo e Unimed, para ficar com a parte da traseira, né, aqui a barreira aqui das costas, a parte de baixo das costas, para o lugar da Blue Saúde, que era aquela empresa que estava, e aí acabou não cumprindo alguns pagamentos. São Paulo entrou com uma rescisão e esse caso, inclusive, está tramitando na justiça. E aí o São Paulo tem essas negociações fechadas com a Unimed, do que eu tenho de informação, as conversas devem ser, e a Unimed é da Unimed Seguros, tá? O patrocínio, porque a Unimed é uma grande rede, e aí esse patrocínio será da Unimed Seguros, tá? E esse valor vai gerar em torno de 15 milhões de reais, tá? Depender ali de todas as metas batidas e tudo, tem ali algumas situações, é um valor um pouco maior até do que pagava a Blue Saúde. A Blue pagava cerca de 12 milhões, um pouquinho mais de 12 milhões, e aí o São Paulo com a Unimed Seguros vai garantir aí pelo menos mais 15 milhões na sua camisa. Do que eu tenho de informação, até esse contrato vai ser assinado somente até o final deste ano, tá? Então aí depois terá que acontecer uma conversa para uma renovação contratual, só que aí o São Paulo está bem na expectativa para esse acordo acontecer. A Unimed, inclusive, do que eu tenho de informação, eles já pretendem colocar a Unimed no confronto contra o Curitiba. No confronto contra o Bragantino, eles acreditam ser difícil, até por a questão de trâmites e tudo, para colocar esse patrocínio, mas contra o Curitiba já no dia 26 de fevereiro já deve estar estampado ali o nome da Unimed na parte das costas do São Paulo. São valores importantes, mais valores que o São Paulo vai conseguir arrecadar. Esse valor de 15 milhões, inclusive, do que eu sei, será pagado de maneira trimestral, tá? Não será mensalmente, mas o São Paulo garante uma boa quantia aí referente à cota de patrocínio na sua camisa. Você acha que são bons valores? A Unimed é patrocínio de gente campeã brasileira, hein? Rapaz, quem lembra lá do Fluminense da Unimed? Vem título brasileiro esse ano, vai. São Paulo penando aí, mas vai conseguir alguma coisa esse ano, eu tenho certeza. O que você acha dessa situação? Quero saber detalhes de vocês aí nos comentários. Antes da gente fechar o vídeo de hoje, aqui embaixo na descrição tem o link da Mandacar.
parceira aqui do nosso canal, que tem as deliciosas marmitas, sucos doces, tortas, lanches, mini pizzas, mini tortas. É muito boa Mandaká, rapaz. E o Alexander aqui te dá R$40 de desconto no cupom Alexander, então aproveite e se delicie com as delícias da Mandaká. Mandaká, a comida afetiva que é a parceira aqui do nosso canal. Já estamos há um bom tempo aí, daqui a pouco vamos fazer o primeiro ano aí. É bodas de papel o primeiro ano? Eu fiz bodas de papel? Foi de papel? Foi papel? Eu não lembro, hein? Ixi, rapaz. Acho que é papel, né? Boda de papel? É boda de papel. Se não for, tá sendo agora. O que você acha da Mandaká? Já pediu? Deixa aí nos comentários também. Bora lá trazer as duas últimas informações do vídeo de hoje. A Comissão de Ética do São Paulo vai votar no próximo dia 23 de fevereiro, às 19 horas, lá no estádio do Morumbi, a audiência destinada a julgar Douglas Schwartzman e Mara Casares a respeito da exploração do camarote 3A do estádio do Morumbi. Na audiência, né, a comissão ouvirá os dois lados, vai ouvir também as acusações e todos os envolvidos nesta polêmica. A comissão de ética, e aí vamos dar nome aos bois, porque serão essas pessoas os responsáveis por fazer essa votação. E qualquer resultado que não seja a saída dessas pessoas em definitivo do Conselho Deliberativo do São Paulo é, para mim, um escárnio, é um absurdo. Então a gente precisa guardar muito bem esses nomes para, se caso não acontecer, que essas pessoas elas sejam reconhecidas por todos os torcedores aí sempre por serem pessoas que foram a favor de benefícios pessoais e não do clube. Essas pessoas são os 5 membros, tá? E tem como presidente o Antônio Maria Patinho. Também integram o grupo o José Edgar Galvão, o Luiz Augusto Braga, o Marcelo Felipe Nelli e o Milton José Neves Júnior. Toda essa galera sempre foi pró-Casares, tá? Antes ali de todas essas situações, eles eram sempre ali desse movimento ali a favor do presidente do São Paulo. O colegiado é responsável por avaliar a conduta dos associados, dos conselheiros, tudo com base, né, nos princípios básicos ali que são do Estatuto Social do São Paulo. Nesse processo específico, o relator designado é o Luiz Augusto Braga. Então, vamos deixar esses nomes registrados na cabeça, tá? Vamos deixar esses nominhos ali para no dia 23, depois ali das 19 horas a gente vê o resultado. E se não for o resultado para a saída em definitivo desses dois elementos, a gente vai cobrar fortemente. E lembrando, o Douglas Schwartzman, ele saiu do seu cargo das categorias de base, mas ele ainda é conselheiro vitalício. A Mara Casares, ela renunciou ao seu... Ela renunciou, não, perdão. Ela se afastou do seu cargo como conselheira. Mas o Douglas Schwartzman ainda é conselheiro vitalício do São Paulo Futebol Clube. Então, tá nítido que ele tá tentando ali manter, ficar nos panos, quietinho, tá ali para tentar todo mundo esquecer essa situação para daqui a pouco, bum, voltar Douglas Schwartzman em algum cargo importante do São Paulo. Então, que a gente não esqueça de tudo isso que aconteceu. A polícia ainda está investigando vários assuntos referentes a isso, até a gente vai estar trabalhando em trazer um apanhado sobre como é que está esse andamento dessas situações, mas sobre Douglas Schwartzman e Mara Casares a gente tem que ficar de olho. No dia 23 de fevereiro, essas 5 pessoas serão responsáveis por mostrar se elas são São Paulinas de fato ou se elas só fazem tudo por benefício próprio. E esses 5 nominhos estão guardados, tá? Não só falando, mas estão guardados, tá? Eu vou lembrar disso se não for a decisão, a única viável, né? A votação única viável de fato. Mas quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Para fechar o vídeo de hoje, onde o Cauli vai jogar nesse time do São Paulo? E é a pergunta dos milhões. Eu tenho conversado com algumas pessoas, já tinha falado com vocês em live, analisei, vi números, vi dados e conversei com as pessoas do São Paulo, conversei com pessoas do Bahia também sobre isso e acho que é um ponto importante para a gente trazer. Primeiro ponto, o Cauli ele não fará função de volante. Isso a gente tem que deixar muito claro. O Cauli ele não é um camisa 10 clássico. Por mais que ele chega para ser o 10 que o Crespo queria, ele não é um camisa 10 clássico.
Ele não é um Paulo Henrique Ganso, ele não é um Cueva, ele não é... Pô, vamos lembrar aí de um camisa 10 do São Paulo, construtor de jogadas, ele não é. Eu vou trazer dois nomes que eu acho que vocês vão conseguir entender qual que é a característica do camisa 10. Eu vou apelar para duas gerações. Pelo que eu conversei com algumas pessoas e tenho um pouquinho de conhecimento sobre Raí, ele é um Raí. Calma, em características. O Raí, ele era o 10? Ele era. Só que ele não era um 10 clássico. O Raí não era aquele 10 articulador, ele era um 10 ponta de lança, ele é o cara de definição, ele era um meia driblador, um meia que passava pelos adversários, ele é um meia mais de quase último toque. E também, vou pegar agora da nova geração, imagina o Lucas atuando como camisa 10, né, nessa função. Então por mais que sejam jogadores diferentes, mas é só para vocês entenderem que o Cauli não é um 10 que você pode estar achando que é um articulador. Ele se assemelha mais a essas figuras em termos de características do que propriamente de um Ganso, de um Cueva, de um jogador que tem esse cérebro pensante que vai fazer todo mundo jogar. O Cauli não é esse cara. Então, se você está esperando esse jogador, sinto lhe informar que ele não é. Ele é um camisa 10 do último terço. Até eu dei uma olhada no mapa de calor do Cauli nos tempos de Bahia. Ele está muito mais próximo ao gol, ele é bem mais um meia ofensivo, um ponta de lança, ele se assemelha até mais do que Lucas e Luciano, talvez, do que de um camisa 10 articulador. Então, o Cauli, por mais que ele tenha uma qualidade de passe, por mais que ele seja um jogador que ele tenha essa articulação, ele não é necessariamente um 10, um articulador, um pensador. Ele é o cara do último toque, ele é o cara de lá na frente ter uma certa técnica e inteligência para tomar uma decisão correta. Se é o passe pré-assistência, se é o assistência ou o Cauli, ele também é um cara que ele finaliza muito. Ele é um cara que ele gosta de entrar na área para finalizar também. Então, por mais que ele seja um 10 ou um meia, ele é um meia bem mais ofensivo. Até me deram um exemplo importante, que eu acho que é legal, ele lembra muito o que foi o Coutinho. Hoje o Coutinho se tornou um pouco mais articulador, até por conta da idade e tal, mas ele lembrava muito o Coutinho, do que agora está no Vasco. O Coutinho, por mais que ele foi 10 em algumas oportunidades, vocês vão lembrar que o Coutinho ele não era um camisa 10 articulador, pensador de jogadas, mesmo ele sendo esse meia. O William, que agora está no Grêmio por muito tempo, ele foi meia, mas ele não era esse meia articulador pensador. Então é só para vocês entenderem, até porque se a gente for ficar parando para pensar e acreditar que o Cauli pode ser esse cara que vai arrumar o time, ele não é o Marcos Antônio, ele não é o Danielzinho, mas ele pode ser um complemento importante a eles. Então eu acredito que ele vai brigar por espaço hoje nessa escalação que o Crespo mandou para campo nos últimos 2 jogos. Ele vai brigar com espaço com o Lucas e até com o Luciano, ou o Crespo articula ali para modificar para ter um time com 2 meias. E aí eu acho muito difícil, do que eu conversei com algumas pessoas, tá? E essas pessoas que estão convivendo na Barra Funda, eles acham muito difícil que o Crespo arme o time com Marcos Antônio, Danielzinho, Cauli, Lucas Moura, Luciano e Caleri. Isso só vai acontecer se, por exemplo, for um caso de um jogo no estádio do Morumbi contra a Chape, contra o Juventude, contra alguma equipe na Copa do Brasil de segunda, terceira divisão. Ou seja, um jogo onde o São Paulo vai ter que ser propositivo desde o início, que o outro time vai abdicar praticamente de jogar. Então até eu tô vendo algumas escalações mais ou menos nesse quesito e acho muito difícil disso acontecer pelo que a gente conversou. Porque o Cauli é muito mais um meia ofensivo, beirando até um meia atacante, do que propriamente esse articulador de jogadas que vai organizar tudo. E ele também não é um volante, ele não briga por espaço com o Marcos Antônio e Danielzinho. Se você colocar o Cauli na vaga de um desses dois, o time vai ficar bem mais ofensivo do que propriamente ele ser uma peça que vai ajudar a recompor ou a estar no mesmo patamar de posição do que esses caras. Então é mais ou menos nesse cenário, dessa situação do Cauli. Beleza? O que você acha disso tudo? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu hype, inscreva-se nesse canal e torne-se membro. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau!